Esta é a última corrida do João. Os pés descalços dele sangravam no caminho de pedra enquanto um adulto bêbado o caçava no escuro. Vou te contar a história real que prova que seu maior trauma é, na verdade, o mapa para o seu refúgio e o segredo de uma força que você nem sabia que tinha. Que alegria ter você aqui. Me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos ao começo. Dizem os velhos que conhecem as lendas antigas que o Vale do Rio Paraíba sempre foi lugar de passagem, terra onde fugitivos encontravam esconderijo e onde águas correntes lavavam pecados e recomeços. E contam também que os moinhos às margens do rio eram mais que lugares de moer grão. Eram santuários onde a roda d'água girava não apenas por força mecânica, mas por alguma vontade invisível que transformava sofrimento em farinha, dor em pão, desespero em alimento. E havia um moinho específico, o mais antigo do vale, construído por mãos portuguesas que já haviam virado pó havia 2 gerações. Moinho que tinha roda tão grande que sua sombra cobria o rio inteiro quando o sol estava no ponto certo. E diziam que aquela roda nunca parava, nem quando o rio secava no verão mais cruel, porque havia nascente secreta que só o moinho conhecia. E foi exatamente ali, naquele moinho onde a água nunca cessava e a farinha nunca faltava, que nossa história encontrou seu ponto de virada. O ano de 1873 chegava ao seu 6º mês no Vale do Paraíba, região que se estendia entre São Paulo e Rio de Janeiro, como corredor verde onde o café tinha transformado fazendeiros em barões e escravos em mercadoria mais valiosa que ouro. Mas nosso vale específico, aquele pedaço de terra onde o rio fazia curva preguiçosa antes de seguir para o mar, não tinha fazendas grandes nem barões ricos. Tinha pequenos sítios, roças de subsistência e 3 moinhos que moíam o milho e o trigo que alimentavam as famílias que haviam escolhido viver longe dos grandes centros, longe da riqueza e longe também da crueldade que a riqueza frequentemente traz consigo. Que as pessoas viviam ali com aquela simplicidade que não é pobreza, mas escolha. Acordavam com o sol porque vela era cara, e dormiam com as estrelas porque entretenimento era luxo desnecessário, quando se tinha trabalho honesto para cansar o corpo e conversas verdadeiras para alimentar a alma. Que os homens cultivavam a terra com mãos que conheciam cada textura de solo, e as mulheres teciam e cozinhavam com sabedoria passada de mãe para filha, através de gerações que nunca escreveram receita, porque receita boa mora nas mãos e não no papel. O povoado chamava-se São Sebastião do Rio Claro, nome que o padre português tinha dado quando construiu a capela há 50 anos, e que consistia de aproximadamente 40 casas de taipa e telha, distribuídas irregularmente ao longo da margem direita do rio, cada uma com seu quintal de galinhas e porcos e horta onde cresciam couve e jiló e maxixe. E no centro, se é que se podia chamar de centro aquele largo de terra batida, onde as crianças jogavam peão e as mulheres lavavam roupa no chafariz comunitário, ficava a venda do seu Jacinto, português que vendera tecidos em Lisboa e que agora vendia cachaça e sal e ferramentas e tudo mais que a vida no interior brasileiro precisava. E havia também a Casa do Ferreiro, construção de pedra com telhado alto para a fumaça escapar, onde trabalhava um homem negro livre chamado Benedito, que tinha comprado sua própria liberdade com anos de trabalho e que agora forjava ferraduras e enxadas e facões com habilidade, que fazia fazendeiros virem de léguas de distância só para encomendar ferramentas que durassem gerações. E na outra ponta do povoado ficava a escola, sala única onde a professora Dona Amélia ensinava a ler e escrever e contar para as crianças, cujos pais podiam dispensá-las do trabalho algumas horas por semana, e onde ela guardava a biblioteca de 12 livros
que eram lidos e relidos até as páginas ficarem macias como pano. E o rio? Ah, o rio era personagem tão importante quanto qualquer pessoa que vivesse em suas margens. Rio que tinha nome de Paraíba, mas que ali naquele trecho específico era chamado apenas de Nosso Rio, como se fosse propriedade coletiva que pertencia não a nenhum fazendeiro, mas a todos e a ninguém simultaneamente. E suas águas corriam com pressa no inverno, quando as chuvas enchiam seu leito, e corriam com preguiça no verão, quando apenas os poços mais fundos mantinham fluxo constante, e nele se banhavam crianças e se lavavam roupas e se pescavam bagres e piaus e lambaris, que pulavam prateados ao sol como pequenos milagres aquáticos. E ao longo das margens cresciam salgueiros que choravam seus galhos longos tocando a superfície da água. E cresciam também taquaras densas, que serviam para construir cercas e paredes e armadilhas de pesca. E cresciam samambaias gigantes, que pareciam ter sobrevivido desde a época em que dinossauros pisavam aquela terra. E cresciam flores selvagens, cujos nomes ninguém sabia, mas cuja beleza todos reconheciam como prova de que Deus não tinha abandonado aquele canto esquecido do mundo. E os pássaros? Havia tantos pássaros que suas canções criavam sinfonia constante desde o primeiro clarear do dia até a última luz do crepúsculo. Sabiás que assobiavam melodias tão tristes que faziam homens velhos chorarem lembrando de mães mortas, e bem-te-vis que gritavam seu próprio nome com insistência cômica, e garças brancas que pescavam paradas como estátuas na água rasa, esperando que peixes distraídos cometessem erro fatal de nadar perto demais. E naquela noite específica de junho, quando o inverno ainda era promessa e não realidade, quando o frio ainda não havia chegado com força total, mas já se anunciava no vento que vinha do sul, trazendo cheiro de terra molhada e presságio de mudança, quando a lua estava apenas 3 dias passada do cheio e iluminava o vale com luz prateada que transformava árvores em sombras e sombras em mistérios, naquela noite específica, algo estava para acontecer que mudaria o curso de pelo menos uma vida. E talvez 2, e talvez até do vale inteiro de maneiras pequenas, mas permanentes, que só o tempo revelaria completamente. O menino nascera 8 anos antes naquele mesmo vale, filho de mulher chamada Clara, que trabalhava como costureira, e que tinha mãos tão hábeis que podia fazer vestido de festa com retalhos que outros jogariam fora, mãos que bordavam flores tão reais que abelhas às vezes tentavam pousar no pano. E o pai? Ninguém falava muito sobre o pai, só que tinha sido tropeiro que passou pelo vale uma vez e que nunca voltou, deixando Clara grávida e sozinha, mas não envergonhada, porque ela dizia que filho era bênção independente de como chegava ao mundo. E Clara deu à luz sozinha, com a ajuda apenas da parteira velha que tinha trazido metade dos bebês do vale ao mundo, e que sabia todas as orações certas para quando o parto ficava difícil. E o bebê nasceu ao amanhecer de dia de março. Nasceu chorando alto como se já soubesse que a vida seria dura, e quisesse protestar desde o primeiro segundo. Nasceu com olhos negros profundos que pareciam ver mais do que bebês normalmente veem. Ver não apenas o mundo visível, mas também aquilo que fica nas entrelinhas, nos silêncios, nas coisas não ditas. E Clara o chamou apenas de João. Nome simples que não precisava de sobrenome, porque no vale todo mundo conhecia todo mundo. E sobrenomes eram luxo de cidade grande. E criou o menino sozinha durante 5 anos. Anos em que ele aprendeu a andar segurando seus dedos. Aprendeu a falar repetindo suas palavras. Aprendeu a distinguir entre agulhas e alfinetes, ajudando-a a separar a caixa de costura. Aprendeu que amor de mãe era coisa silenciosa, que morava não em palavras, mas em gestos pequenos como guardar a melhor parte da comida para ele ou cobri-lo melhor quando a noite esfriava.
E então Clara morreu. Morreu de febre que veio rápida e cruel no meio do verão. Febre que a queimou por dentro em 3 dias e que levou embora não apenas seu corpo, mas também toda a luz que havia na vida do menino. Morreu segurando a mão dele e dizendo para ser forte e para ser bom e para nunca esquecer que ela o amava mais que tudo neste mundo e no próximo também. E João ficou com o homem que Clara tinha se casado 1 ano antes. Homem chamado Tertuliano, que trabalhava carregando sacos no moinho e que tinha concordado em casar com costureira viúva, mais por precisar de mulher que cozinhasse e lavasse do que por qualquer sentimento que pudesse ser confundido com amor. E depois que Clara morreu, Tertuliano olhava para João não com carinho de padrasto, mas com irritação de quem tinha ficado preso à criança que não era sua e que representava apenas boca extra para alimentar e trabalho extra para conseguir comida. E as manhãs de João começavam antes do sol nascer, quando Tertuliano o acordava com um empurrão brusco e mandava buscar água no rio. 2 viagens com balde que era pesado demais para braços de 8 anos, mas que tinha que ser carregado mesmo assim porque Tertuliano dizia que menino tinha que aprender cedo que vida não era brincadeira e que água não se carregava sozinha. E depois João varria o chão de terra batida da casa e alimentava as 3 galinhas que bicavam em volta da porta. E se Tertuliano estivesse de bom humor, o que era raro, ganhava pedaço de pão duro molhado em café frio que era seu desjejum. E durante o dia, enquanto Tertuliano trabalhava no moinho, João ficava sozinho vagando pelo quintal e pela beira do rio. E tinha aprendido a ser invisível, a ocupar menos espaço possível, a não fazer barulho, a não pedir nada, a não existir de forma que pudesse irritar o padrasto, que tinha temperamento que mudava rápido como o tempo de março, que podia estar calmo num minuto e violento no seguinte, e cuja violência vinha não apenas em palavras duras, mas também em mãos que batiam por razões que... João tinha parado de tentar entender porque não havia lógica. Havia apenas raiva que procurava alvo, e que encontrava menino pequeno que não podia fugir e não podia revidar. E João tinha marcas. Marcas que doíam no corpo, mas principalmente na alma. Marcas de cinturão que Tertuliano usava quando estava bêbado. Marcas de socos que vinham quando o padrasto tinha tido dia ruim no moinho. Marcas de ser empurrado contra a parede por ter derramado água, ou por ter deixado galinha escapar, ou simplesmente por estar no caminho quando Tertuliano chegava em casa de mau humor. Mas João tinha refúgio que Tertuliano não podia tocar. Refúgio que ficava dentro da sua cabeça e do seu coração. Lugar para onde ele fugia quando a dor ficava grande demais para suportar. E nesse lugar interno ele conversava com sua mãe. Não com a mãe real que tinha morrido e que ele mal lembrava o rosto, mas com mãe construída de memórias fragmentadas e desejos desesperados. Mãe que respondia com voz que era mais sentimento que som, que dizia para aguentar mais um pouco, que dizia que dias melhores viriam, que dizia que ele era amado mesmo quando todo o mundo visível parecia dizer o contrário. E João tinha também objeto sagrado, único objeto que tinha sido de sua mãe e que Tertuliano não tinha descoberto ainda. Pequeno retalho de tecido vermelho que Clara usava no cabelo, retalho que João guardava escondido dentro da camisa, amarrado ao pescoço com barbante fino, e que tocava quando o medo ficava grande demais, esfregando o tecido macio entre os dedos e imaginando que eram os dedos de sua mãe tocando seu rosto, acalmando, protegendo, amando. E ele tinha sonhos também. Sonhos que eram diferentes dos sonhos que outras crianças tinham, porque não sonhava com brinquedos ou doces ou festas. Sonhava apenas com paz, com poder, dormir noite inteira sem acordar assustado. Ouvindo Tertuliano chegar bêbado, sonhava com poder comer sem medo de que cada garfada fosse considerada excessiva. Sonhava com poder existir sem precisar ser invisível. Sonhava simplesmente com não ter medo.
E esse era sonho tão grande e tão impossível que ele mal ousava pensar nele durante o dia. Guardava para a noite quando estava sozinho na esteira fina que era sua cama no canto mais escuro da casa. E naquele dia específico de junho, dia que começou igual a todos os outros dias com João acordando dolorido porque tinha dormido no chão, depois que Tertuliano tinha chegado bêbado na noite anterior e tinha o expulsado da esteira para usá-la ele mesmo, naquele dia o céu amanheceu com cor estranha, cinza avermelhado que velhos diziam prenunciar mudança, e havia tensão no ar que João sentia, mas não conseguia nomear, como se o mundo inteiro estivesse prendendo respiração esperando que algo acontecesse. E durante o dia, Tertuliano estava mais irritado que o normal. Tinha perdido o trabalho no moinho porque tinha chegado bêbado demais para trabalhar com segurança perto de máquinas pesadas e rodas girantes. E tinha gastado em cachaça o dinheiro que deveria comprar comida para a semana. E estava procurando alguém para culpar por sua própria incompetência e irresponsabilidade. E João sabia com aquele conhecimento visceral que crianças maltratadas desenvolvem, sabia que quando Tertuliano chegasse em casa naquela noite, violência seria pior que normal. E João tomou decisão. Não foi decisão pensada racionalmente com prós e contras pesados e consequências consideradas. Foi decisão que veio de lugar mais profundo que razão. Veio de instinto de sobrevivência que finalmente tinha despertado depois de anos de dormência. Veio de voz interna que disse claro como sino de igreja: se você ficar esta noite, você pode não sobreviver para ver amanhã. E quando o sol começou a descer pintando o rio de laranja e vermelho, quando as sombras começaram a se alongar e os pássaros começaram suas canções de despedida do dia, quando Tertuliano ainda estava na venda do seu jacinto bebendo mais um copo e mais outro enquanto sua raiva fermentava junto com a cachaça, João pegou o retalho vermelho que estava amarrado ao pescoço, beijou como se fosse relíquia sagrada e começou a correr. E o primeiro passo fora da porta foi o mais difícil. Não porque a porta fosse pesada, que não era, mas porque cruzar aquela soleira era cruzar de um mundo onde ele sabia o que esperar, mesmo que o que esperasse fosse ruim, para um mundo onde não sabia absolutamente nada. E seu pé descalço tocou a terra fria do quintal, e a textura áspera da terra misturada com pequenas pedras e gravetos pressionou contra a sola do seu pé que tinha calos de tanto andar descalço, mas que ainda sentia. E aquela sensação de terra fria sob os pés era simultaneamente familiar e completamente nova. Porque agora não era mais terra de quintal onde ele trabalhava, mas terra de caminho para onde ele ia. E ele não olhou para trás. Tinha ouvido histórias na igreja sobre mulher que virou estátua de sal por olhar para trás quando fugia de cidade condenada, e embora não entendesse completamente aquela história, entendia o princípio. Olhar para trás era dar chance para o passado te puxar de volta, era deixar dúvida entrar, era permitir que medo te paralisasse. Então olhou apenas para frente, para o caminho que seguia à beira do rio, caminho que conhecia porque tinha caminhado 1000 vezes buscando água, mas que agora, sob luz do crepúsculo, parecia diferente. Parecia estar o conduzindo não apenas para longe de casa, mas para algum lugar específico que ele ainda não sabia qual era. E então ouviu. Voz de Tertuliano no longe, voz alterada pela cachaça e pela raiva, gritando seu nome de forma que fazia até pássaros pararem de cantar. E João começou a correr. Correu com pernas que eram curtas demais e pulmões que eram pequenos demais, e coração que batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Correu pelo caminho de terra que margeava o rio, corrida desigual porque o caminho era irregular, e tinha pedras que machucavam seus pés descalços e raízes que tentavam tropeçá-lo. Mas continuou correndo porque parar significava ser pego, e ser pego significava punição pior que qualquer dor física que a corrida pudesse causar.
E a luz estava morrendo rápido. Céu passando de azul para roxo para aquele tom de índigo profundo, que precede a escuridão total, e as sombras das árvores ribeirinhas estavam se fundindo umas com as outras, criando um muro negro que tornava difícil ver onde caminho terminava e onde mata começava. E João ouvia atrás de si não apenas a voz de Tertuliano, mas também o som de passos pesados, adulto correndo atrás de criança, caçador perseguindo presa. E o som daqueles passos era som mais aterrorizante que João tinha ouvido em toda a sua curta vida. Som que dizia que violência estava se aproximando e que não havia piedade, não havia negociação, não havia possibilidade de explicação ou desculpa. Havia apenas inevitabilidade de punição. E a noite caiu completamente. Caiu como cortina negra que transformou o mundo em lugar irreconhecível. A lua estava começando a nascer, mas ainda estava baixa demais para iluminar o caminho adequadamente. E João corria mais por memória muscular que por visão. Pés encontrando o caminho quase por instinto. Corpo esquivando de árvores que apareciam como vultos escuros na sua frente. E seus pulmões ardiam. Ardiam como se tivessem sido preenchidos com brasas vivas. E suas pernas gritavam para que ele parasse. Músculos protestando contra esforço que excedia tudo que menino de 8 anos deveria ser capaz de fazer. Mas continuou correndo. Correndo porque medo era combustível mais poderoso que cansaço. Correndo porque atrás dele ainda ouvia Tertuliano. Mais longe agora porque pernas de adulto embriagado não conseguiam manter ritmo de criança desesperada. Mas ainda lá, ainda perseguindo, ainda prometendo punição com palavras que eram tão violentas quanto qualquer soco. Correndo pela beira do rio que agora estava negro e brilhante sob luz fraca da lua nascente, correndo passando casas onde famílias estavam jantando, sem saber que menino estava passando do lado de fora fugindo de morte que vinha atrás dele, correndo até que suas pernas simplesmente não conseguiram mais correr. E então viu, à frente, iluminado por lamparinas que brilhavam através de janelas pequenas, o moinho. O último moinho do vale, aquele que ficava mais longe do povoado, aquele que diziam nunca parar de girar. E João, sem escolha real porque suas pernas estavam falhando e seu corpo estava no limite, desviou do caminho e correu cambaleando em direção àquela luz que parecia prometer alguma forma de santuário. E o som do moinho era trovão constante, roda gigante girando puxada pela força do rio, madeira rangendo contra madeira com ritmo que nunca variava, nunca hesitava, apenas continuava sua rotação eterna transformando água em movimento e movimento em trabalho. E João cambaleou até a porta grande de madeira grossa que tinha aldraba de ferro, e bateu com força que não sabia que ainda tinha, batendo não com punho fechado, mas com palma aberta, batendo de forma que soava como súplica, batendo como quem bate na porta do céu pedindo entrada. E a porta se abriu. Abriu revelando o homem velho. Velho de forma que é difícil estimar idade porque poderia ter 60 ou 80 anos. Velho com barba branca que descia até meio do peito e olhos que eram claros de forma surpreendente, quase transparentes. Olhos que pareciam ver não apenas corpo físico à sua frente, mas algo mais profundo, algo essencial. E o homem não falou imediatamente, apenas olhou para João. Olhou com expressão que era difícil de ler na luz fraca da lamparina que segurava. Olhou tomando nota dos pés sangrando, e da respiração ofegante, e do terror absoluto que estava pintado no rosto do menino. E então o homem falou, e sua voz era surpreendentemente suave. Voz que tinha textura de farinha fina, voz que não tinha pressa, nem julgamento. Entre, menino. E João entrou. Entrou tropeçando sobre o limiar. Entrou e a porta se fechou atrás dele com solidez que parecia selar mundo exterior do lado de fora. E dentro, o moinho era catedral de madeira e engrenagens.
Espaço vasto onde teto alto desaparecia em sombras e onde sacos de grãos estavam empilhados como testemunhos silenciosos. E a roda continuava girando, girando além das paredes que João conseguia ver, girando com constância que era quase hipnótica. Som que deveria ser alto demais, mas que de alguma forma era reconfortante. Pulsação mecânica que lembrava a batida de coração gigante. Está fugindo, disse o moleiro. Não era pergunta, era afirmação, e João apenas balançou a cabeça confirmando o óbvio. Ele vai me matar, sussurrou João, e pela primeira vez em anos permitiu que lágrimas viessem. Lágrimas que tinha aprendido a suprimir porque chorar na frente de Tertuliano apenas piorava as coisas, mas que agora vinham incontroláveis, vinham misturadas com soluços que sacudiam seu corpo pequeno. E o moleiro se ajoelhou com dificuldade porque joelhos velhos protestam contra movimento súbito, mas ajoelhou mesmo assim, ajoelhou até ficar na mesma altura dos olhos de João e colocou mão grande e calejada no ombro do menino, mão que era pesada mas não ameaçadora, mão que comunicava segurança através do toque. Ninguém vai te matar aqui, disse o moleiro, e havia certeza absoluta naquelas palavras, certeza que fez João acreditar, pelo menos por aquele momento. E de fora vieram sons, passos pesados, voz de Tertuliano gritando, punhos batendo na porta do moinho com violência que fazia a madeira grossa vibrar. E João se encolheu, instinto de fazer-se menor, de desaparecer, mas o moleiro apenas apertou levemente seu ombro. Suba, disse, indicando a escada de madeira que levava ao andar superior onde ficavam as engrenagens principais. Esconda-se entre os sacos de trigo. Não faça barulho. E João subiu escada que era íngreme e tinha degraus irregulares. Subiu passando por engrenagens gigantes que giravam lentas e inexoráveis. Subiu até andar superior, onde montanhas de sacos formavam um labirinto de farinha e grão. E se enfiou entre dois sacos, se comprimiu naquele espaço apertado que cheirava a trigo e poeira e trabalho honesto, e esperou com o coração batendo tão alto que tinha certeza que todo o vale conseguiria ouvir. E embaixo ouviu a porta se abrir, ouviu voz de Tertuliano embriagada e furiosa demandando saber se o moleiro tinha visto o menino. Ouviu resposta calma do moleiro dizendo que não tinha visto menino nenhum. Ouviu Tertuliano insistindo que o menino tinha vindo naquela direção. Ouviu discussão que parecia durar eternidade, mas que provavelmente foram apenas minutos. E então ouviu o moleiro dizer, com voz que tinha mudado de suave para firme, voz que tinha autoridade que vinha não de posição social, mas de algo mais fundamental. Está bêbado. Vá para casa dormir. Amanhã, quando estiver sóbrio, pode voltar procurar seu menino se quiser. Mas agora vá embora do meu moinho. E houve pausa longa. Pausa onde João podia imaginar Tertuliano pesando se deveria insistir ou se deveria recuar. E então ouviu passos se afastando, porta fechando, silêncio gradual voltando exceto pelo som constante da roda girando. E depois de tempo que pareceu horas, mas que foi provavelmente apenas meia hora, João ouviu voz do moleiro chamando suavemente. Pode descer agora, menino. Ele se foi. E João desceu. Desceu com pernas que tremiam não mais de esforço, mas de alívio misturado com medo residual. Desceu de volta ao nível principal do moinho, onde o moleiro estava esperando com tigela fumegante nas mãos. Caldo de galinha, disse o moleiro estendendo a tigela. Não é grande coisa, mas vai aquecer sua barriga. E João pegou a tigela com mãos que tremiam. Tigela que era de barro grosso e que estava quente contra suas palmas frias, e bebeu o caldo devagar. E era o caldo mais delicioso que tinha provado na vida. Não porque tinha temperos especiais, mas porque era oferecido com gentileza genuína. Era comida dada não como obrigação, mas como caridade no sentido mais puro da palavra.
Seus pés estão sangrando, observou o moleiro, e João olhou para baixo e viu que sim. Seus pés descalços tinham deixado rastro de sangue nas tábuas de madeira do moinho, sangue misturado com sujeira e suor de corrida desesperada. E o moleiro trouxe bacia com água morna e pano limpo, e se ajoelhou de novo, e lavou os pés de João com cuidado que era quase reverente. Lavou limpando sujeira e sangue, lavou tocando feridas com gentileza que fazia João querer chorar não de dor, mas de algo que não conseguia nomear, algo que talvez fosse reconhecimento de que bondade existia no mundo mesmo quando parecia que não existia. E o moleiro aplicou bálsamo caseiro de ervas, pasta verde que ardia levemente, mas que trazia alívio imediato, e enfaixou os pés com tiras de pano limpo, enfaixou com mãos experientes que tinham enfaixado ferimentos antes, e João deixou o moleiro fazer seu trabalho em silêncio. Silêncio que era confortável de forma que silêncios raramente são. "Como você se chama?" perguntou o moleiro enquanto terminava o enfaixamento. "João?" respondeu o menino, voz ainda pequena. "João", repetiu o moleiro, saboreando o nome. "Nome bom, nome de Batista que batizou Cristo, nome de novo começo." E então acrescentou: "Eu me chamo Ezequiel, nome que significa Deus fortalece. Minha mãe era devota. Acreditava que nomes tinham poder." E João não sabia o que dizer a isso. Então apenas escutou enquanto Ezequiel começou a falar. Começou a contar histórias sobre como tinha vindo para aquele moinho 40 anos antes, jovem ainda. Como tinha aprendido o ofício de moer grão com o homem português que construíra o moinho. Como tinha herdado o lugar quando o velho morreu sem filhos. Como tinha passado 4 décadas ouvindo o som da roda girar e transformando grão em farinha e farinha em pão que alimentava o vale inteiro. E conforme Ezequiel falava, João sentiu cansaço chegando. Cansaço que era maior que qualquer cansaço que tinha sentido antes. Cansaço que vinha não apenas de ter corrido noite inteira, mas de finalmente estar num lugar onde não precisava estar alerta, onde não precisava esperar próxima violência, onde podia simplesmente existir. E Ezequiel percebeu os olhos de João começando a fechar contra sua vontade, e disse gentilmente: "Venha, vou te mostrar onde pode dormir." E levou João para pequeno quarto nos fundos do moinho, quarto que tinha cama simples mas limpa, cama com colchão de palha coberto com lençol branco que cheirava a sabão e sol. E João se deitou naquela cama, se deitou, e pela primeira vez em 3 anos, não teve medo de fechar os olhos e dormiu. Dormiu profundamente enquanto a roda do moinho continuava girando, girando como guardiã mecânica, mantendo vigília pela noite. E João acordou com o sol entrando pela janela pequena. Acordou desorientado por momento porque não reconheceu o quarto. E então memórias da noite anterior voltaram como enchente, e com elas veio o medo. Tertuliano. Tertuliano ia voltar. Tertuliano não ia simplesmente desistir. E desceu da cama. Desceu com pés que doíam, mas que estavam enfaixados com cuidado, e foi até a área principal do moinho onde encontrou Ezequiel já trabalhando, despejando grão em funil grande que alimentava as pedras de moer. "Bom dia, João", disse Ezequiel sem parar seu trabalho. "Tem pão e leite na mesa se estiver com fome." E João comeu pão fresco que ainda estava morno do forno e bebeu leite de vaca que era rico e espesso, e enquanto comia, Ezequiel falou: "Seu padrasto vai voltar hoje." E João parou de mastigar, medo voltando para se instalar em seu estômago como pedra fria. "Vai me entregar para ele?" perguntou João, voz pequena. Ezequiel parou o que estava fazendo, parou e se virou para olhar João diretamente. "Não", disse simplesmente. "Não vou." "Mas", continuou Ezequiel, "precisamos pensar sobre o que fazer. Não pode ficar escondido para sempre. Vale é pequeno. Pessoas falam.
Eventualmente alguém vai mencionar que te viram correndo para cá. E João entendeu. Estava numa pausa, respiração entre ondas, mas a tempestade ainda estava vindo. E o que faria quando Tertuliano voltasse? O que aconteceria quando a proteção temporária do moleiro terminasse? Para onde um menino de 8 anos sem família, sem dinheiro, sem ninguém no mundo poderia ir? Tenho que pensar, disse Ezequiel, mais para si mesmo que para João. Tenho que pensar numa solução que funcione, uma solução que te mantenha seguro. E continuou seu trabalho, mexendo com as engrenagens e os grãos, e João ficou sentado na mesa pequena do moinho, comendo seu pão devagar, e fora ouviu o mundo continuando indiferente ao seu drama pessoal, ouviu pássaros cantando e rio correndo, e vida acontecendo como sempre acontecia. Mas dentro do moinho, 2 vidas estavam prestes a se entrelaçar de formas que nenhum dos dois ainda compreendia completamente. E Tertuliano voltou ao meio-dia. Voltou sóbrio desta vez, mas não menos perigoso por causa disso. Voltou com o delegado do povoado ao seu lado, homem uniformizado que carregava a autoridade da lei imperial, mas que também carregava a expressão de quem preferiria estar fazendo qualquer outra coisa, que não mediando disputas domésticas de vale esquecido. E bateram na porta do moinho, batida firme e oficial. E Ezequiel abriu, e João estava escondido não mais entre sacos de trigo, mas em pequeno armário, onde Ezequiel guardava ferramentas. Armário que tinha espaço suficiente para menino pequeno se encolher, e que tinha frestas pelas quais João conseguia ver e ouvir tudo o que acontecia. "Bom dia, seu Ezequiel", disse o delegado, tirando o chapéu em gesto de respeito para com o moleiro, que era homem respeitado no vale. "Tertuliano aqui está procurando o enteado dele. Menino de 8 anos, João. Diz que fugiu ontem à noite. Diz que pode ter vindo para cá." E Ezequiel ficou parado no limiar, grande e sólido como árvore velha, e disse calmamente: "Sim, menino está aqui." E Tertuliano deu passo à frente, olhos brilhando com mistura de vitória e raiva contida. Mas Ezequiel levantou mão que apesar de velha ainda tinha força, e Tertuliano parou. "Mas", continuou Ezequiel, "antes de entregá-lo, delegado, acho que o senhor precisa saber por que menino fugiu." E Ezequiel falou. Falou com voz que era calma, mas que tinha peso. Contou sobre marcas que tinha visto no corpo de João. Marcas que não poderiam ser de acidente. Marcas que contavam história de violência repetida e sistemática. Falou sobre como o menino tinha chegado com o pé sangrando de tanto correr, com terror absoluto nos olhos, com medo que era medo de morte, e não simplesmente medo de punição. Falou sobre como na noite anterior, Tertuliano tinha chegado embriagado demandando o menino, e como o cheiro de cachaça estava tão forte que podia embebedar pessoas só de ficar perto. E Tertuliano tentou interromper, tentou dizer que menino era mentiroso, que menino era difícil, que menino precisava de disciplina porque mãe tinha mimado demais. Mas Ezequiel continuou falando, continuou com voz que não se alterava, mas que não permitia interrupção. E então Ezequiel disse algo que fez até Tertuliano ficar em silêncio. "Eu conheci Clara. Conheci mãe do menino. Ela moeu grão aqui durante anos. E sempre trouxe o filho pequeno com ela. Criança feliz naquela época. Sempre sorrindo. Sempre curioso. Ela me fez prometer algo antes de morrer." E houve silêncio. Silêncio tão completo que até som constante da roda do moinho parecia ter diminuído. "Ela veio aqui 3 dias antes de morrer", continuou Ezequiel, e sua voz agora tinha textura de dor antiga. Já estava doente, já sabia que estava morrendo, embora não quisesse admitir. E me pediu para cuidar do João se algo acontecesse. Me pediu para protegê-lo. "Não fiz nada durante 3 anos porque pensei que você..." Olhou diretamente para Tertuliano. "Cuidaria dele como prometeu quando casou com Clara." Mas estava errado.
Falhei com minha promessa. Não vou falhar de novo. E Tertuliano ficou vermelho. Vermelho de raiva ou vergonha, ou ambos, e disse com voz que tremia: Menino é meu enteado. É minha responsabilidade legal. E o delegado, que tinha ficado em silêncio este tempo todo observando, finalmente falou: Tertuliano, se o que o moleiro diz é verdade, traga o menino para cá, disse o delegado. E não era pedido, era ordem. E João saiu do armário. Saiu tremendo, porque sair significava ser visto, ser vulnerável, ser julgado. E caminhou lentamente até onde os 3 homens estavam. Caminhou com pés enfaixados que lembravam a todos presentes por que tinha que correr a noite inteira. E o delegado o olhou, realmente olhou, e disse gentilmente: Menino, seu padrasto diz que você foge sem razão, que é difícil e desobediente. É verdade? E João olhou para Tertuliano. Olhou para o homem que tinha dominado sua vida com medo durante 3 anos. E pela primeira vez não desviou os olhos. Olhou e disse com voz que era baixa, mas clara: Ele bate em mim. Bate quando está bêbado e bate quando está sóbrio. Bate porque comida está fria ou porque está quente. Bate porque comecei a falar ou porque fiquei quieto. Bate porque sou lembrança de que minha mãe está morta e ele ficou preso comigo. E lágrimas começaram a escorrer. Mas João não parou. Corri porque ontem, quando ele saiu, disse que quando voltasse ia me ensinar lição que eu nunca ia esquecer. E tive medo. Tive medo de morrer. E Tertuliano abriu boca para protestar, mas o delegado levantou mão. E havia algo no rosto do delegado, algo que era mistura de raiva e desgosto, e decisão sendo tomada. Ezequiel, disse o delegado lentamente, você disse que prometeu à mãe do menino que cuidaria dele se necessário? Sim, disse Ezequiel firmemente. E estaria disposto a assumir responsabilidade legal por ele? Criá-lo como se fosse seu? E Ezequiel nem hesitou. Sim. E o delegado olhou para Tertuliano, olhou com olhos que tinham visto muita coisa durante anos fazendo cumprir lei em interior brasileiro. Olhos que sabiam distinguir entre verdade e mentira. Tertuliano, lei diz que criança fica com família, mas lei também diz que criança tem direito a não ser maltratada. Você pode contestar isso, pode levar ao juiz em Taubaté, pode fazer todo o processo legal. Mas vou te dizer uma coisa. Se fizer isso, vou pessoalmente testemunhar sobre o estado em que encontrei esse menino, sobre marcas no corpo dele, sobre pé sangrando, sobre terror nos olhos. E juiz vai perguntar por que menino de 8 anos prefere correr noite inteira e dormir com estranho do que ficar em casa com um homem que deveria protegê-lo. E sua resposta para essa pergunta vai determinar não apenas destino do menino, mas também sua reputação neste vale onde todo mundo conhece todo mundo, e onde palavra de homem é tudo que ele tem. E Tertuliano ficou ali, ficou pesando suas opções, e finalmente disse com voz derrotada: Fique com o menino, não queria ele mesmo. E virou e saiu. Saiu do moinho e da vida de João. E João sentiu não alívio, mas algo mais complexo. Mistura de libertação e tristeza pela forma como tudo tinha acontecido. Tristeza porque mesmo que Tertuliano fosse homem cruel, ele tinha sido última conexão com sua mãe, última ponte para a vida que João tinha conhecido antes. Mas aquela ponte tinha queimado. E talvez precisasse queimar para que algo novo pudesse ser construído. E assim João ficou. Ficou no moinho com Ezequiel, e nos primeiros dias era estranho. Estranho acordar sem medo. Estranho comer refeições onde ninguém gritava se ele comia demais. Estranho existir em espaço onde sua presença não era tolerada, mas genuinamente bem-vinda. E Ezequiel estabeleceu rotina. Não rotina baseada em medo e punição, mas rotina baseada em trabalho honesto e aprendizado. João acordava com o sol, não porque era forçado, mas porque Ezequiel acordava, e João queria estar perto dele.
Queria aprender. Queria ser útil, de forma que não fosse exploração, mas contribuição genuína. E Ezequiel ensinou. Ensinou João sobre moinho, sobre como grãos diferentes precisam ser moídos de formas diferentes, sobre como ajustar pedras de moer para conseguir farinha mais fina ou mais grossa, sobre mecânica da roda d'água e como mantê-la funcionando suavemente. E João aprendia com avidez de quem estava faminto não por comida, mas por conhecimento, por sentido de propósito, por sentimento de que estava construindo algo em vez de simplesmente sobrevivendo. 53 Inquigarose, parte 2. Cura gradual. E passaram-se semanas, e feridas nos pés de João sararam, deixando cicatrizes que ele às vezes tocava de noite, lembrando-se da corrida, lembrando-se de ter escolhido fugir. E feridas mais profundas, aquelas que não tinham bandagem visível, também começaram um lento processo de cura. Havia noites em que João acordava gritando, acordava de pesadelos onde Tertuliano o encontrava e o arrastava de volta. E Ezequiel vinha ao quarto, vinha e acendia a lamparina, e se sentava na beira da cama, e esperava, apenas esperava, até a respiração de João voltar ao normal, até o terror passar. E nunca reclamava de ter sono interrompido. Nunca fazia João se sentir culpado por precisar de conforto. E havia dias em que João deixava cair algo ou quebrava algo acidentalmente e se encolhia instintivamente esperando golpe, esperando punição, e levava segundo ou dois para lembrar que estava em lugar diferente, com pessoa diferente, e que acidentes eram tratados não com violência, mas com lição calma sobre como evitar próxima vez e ajuda para consertar o que foi quebrado. E lentamente, tão lentamente que era difícil perceber de dia para dia, mais óbvio quando se comparava. João de 3 meses depois com João que tinha chegado correndo naquela noite, o menino começou a mudar. Começou a rir, risada tímida a princípio e depois mais livre. Começou a fazer perguntas, curiosidade que tinha sido suprimida por anos finalmente encontrando expressão segura. Começou a sonhar não apenas com não ter medo, mas com futuro real, com possibilidades, com ideia de que vida poderia ser mais que sobrevivência. E os anos passaram como anos passam em lugares pequenos, onde tempo se mede não em calendários, mas em colheitas e estações, em anéis de árvore e memórias acumuladas. E João cresceu. Cresceu de menino de 8 anos para jovem de 15. Cresceu em altura até quase alcançar o ombro de Ezequiel. Cresceu em conhecimento até conhecer moinho tão bem quanto o velho moleiro. Cresceu em confiança até poder olhar qualquer pessoa nos olhos sem medo. E aprendeu não apenas ofício de moleiro, mas também lições mais profundas que Ezequiel ensinava, não através de palavras, mas através de exemplo. Que bondade não é fraqueza, que trabalho honesto tem dignidade, que homem se mede não por quanto possui, mas por como trata aqueles que não podem lhe dar nada em troca. E o vale inteiro conhecia história. Conhecia história de menino que tinha corrido noite inteira e moleiro que o tinha escondido. E história tinha se transformado em algo maior que os fatos simples. Tinha se transformado em lenda que mães contavam para filhos sobre a importância de proteger crianças, que era contada em igreja como exemplo de caridade cristã em ação, que era sussurrada em rodas de conversa como prova de que bondade ainda existia no mundo. E numa tarde de junho, exatamente 7 anos depois daquela noite de fuga, João estava trabalhando no moinho quando o grupo de crianças do povoado apareceu. E entre elas estava a menina. Menina de talvez 6 anos com olhos que tinham sombras que crianças não deveriam ter. E João reconheceu aqueles olhos porque tinha visto os mesmos olhos no próprio reflexo anos atrás. E se ajoelhou na frente da menina e perguntou gentilmente: "Está com fome?" E a menina assentiu. E João deu-lhe pão que tinha acabado de sair do forno, e enquanto ela comia perguntou: "Onde estão seus pais?"
E uma das outras crianças respondeu: pai dela bebe. Bate nela, igual ao Tertuliano batia em você. E João sentiu algo se mover no peito, algo que era dor antiga misturada com propósito novo, e olhou para Ezequiel, que estava observando da porta. E Ezequiel apenas assentiu. Assentiu como dando permissão para algo que João ainda não tinha verbalizado, mas que ambos entendiam. Venha, disse João para a menina. Aqui você está segura. E naquele momento João entendeu que sua história não tinha sido apenas sobre ser salvo. Tinha sido também sobre aprender a salvar outros. E que o refúgio que Ezequiel tinha dado a ele era refúgio que agora ele podia estender para outros que precisavam. E décadas passaram como décadas passam. Passaram trazendo mudanças que eram inevitáveis, mas que não apagavam o essencial. Ezequiel morreu em sono tranquilo aos 93 anos. Morreu com João segurando sua mão. Morreu sabendo que Moinho continuaria, porque tinha passado não apenas conhecimento técnico, mas também espírito de caridade, que era a verdadeira herança que deixava. E João assumiu Moinho. Assumiu não apenas como negócio, mas como missão. E ao longo dos anos, Moinho se tornou não apenas lugar onde grão era moído, mas lugar onde crianças perdidas encontravam refúgio, onde aqueles que não tinham para onde ir, sabiam que sempre teriam porta aberta, onde violência doméstica não era segredo mantido, mas problema enfrentado com coragem de comunidade, que aprendera que proteger criança era responsabilidade coletiva. E João, que nunca se casou porque disse que tinha família grande demais para cuidar, criou 17 crianças ao longo de sua vida. Criou cada uma com gentileza que Ezequiel tinha mostrado a ele, com paciência de ensinar ofício, com sabedoria de saber quando abraçar e quando dar espaço. Criou com amor que não era genético, mas que era mais real que qualquer laço de sangue. E a história mudou o vale de formas que eram sutis, mas profundas. Mudou porque agora havia consciência coletiva sobre violência que acontecia atrás de portas fechadas. Havia entendimento de que silêncio era cumplicidade e que bondade precisava ser ativa, não passiva. E outras famílias começaram a seguir exemplo, começaram a abrir suas casas para crianças que precisavam, começaram a questionar quando viam marcas suspeitas ou comportamento assustado, começaram a criar rede de proteção que não dependia de lei ou autoridade, mas de humanidade básica de vizinhos cuidando de vizinhos. E o moinho se tornou símbolo, tornou-se lugar que representava mais que sua função física, tornou-se lembrança constante de que transformação é possível, que grão pode virar farinha e menino assustado pode virar homem compassivo, e dor pode virar propósito, se houver alguém disposto a estender mão quando importa. E João, velho agora com cabelo branco como farinha que moeu durante toda a vida, às vezes se senta na beira do rio na mesma margem onde tinha corrido desesperado décadas antes e pensa sobre jornada estranha que vida é, sobre como noite mais terrível de sua infância tinha sido na verdade portal para a vida que ele não poderia ter imaginado. E pensa sobre Ezequiel, sobre homem que não era obrigado a proteger criança estranha, mas que escolheu fazer porque promessa feita, a mãe moribunda era sagrada, porque bondade era reflexo automático, não cálculo. E pensa sobre todas as crianças que passaram pelo moinho, sobre como cada uma carregava suas próprias feridas, mas também seu próprio potencial, sobre como algumas se recuperaram rápido e outras levaram anos, sobre como algumas ficaram e outras partiram, mas todas levaram consigo o conhecimento de que mundo tinha lugares seguros, que nem todos adultos eram perigosos, que gentileza existia. E dizem os velhos que ainda vivem no vale, que agora é cidade, mas ainda guarda a memória de quando era povoado pequeno, que nas noites de junho, quando o ar fica frio e a lua brilha cheia sobre o rio,
Pode-se ouvir roda do moinho girando, mesmo que moinho tenha sido substituído por construção moderna há décadas. Pode-se ouvir aquela rotação constante que diz que refúgio existe, que bondade não é mito, que criança assustada pode virar adulto compassivo se alguém lhe der chance. E talvez essa história tenha chegado até você não por acaso, mas porque você precisa ouvir que tempestades passam, que madrugadas chegam, que pés que sangram hoje caminharão com segurança amanhã, que noite mais escura pode preceder amanhecer mais belo, que coragem de fugir pode ser tão importante quanto coragem de ficar, e que às vezes salvação vem disfarçada de velho moleiro em moinho barulhento, oferecendo tigela de caldo quente e promessa silenciosa de proteção. Se essa história tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se quiser mais histórias assim, aqui no canal tem muitas esperando por você. Obrigado por ter ficado essa hora inteira comigo. Até a próxima história.